Fazer o exercício até a falha muscular. Essa talvez seja uma das recomendações mais comuns para quem busca ganhos sobre a força e a massa muscular durante o treinamento de força. Mas alguns questionamentos parecem tornar o uso da falha muscular ainda um pouco contraditório. Um deles é se o indivíduo iniciante necessariamente precisa desenvolver seu treinamento até a falha muscular para obter ganhos expressivos sobre a força. E para indivíduos treinados, será que realmente o treinamento até a falha muscular é um fator diferencial para os ganhos de força e massa muscular? E outra dúvida muito comum: durante quanto tempo posso usar a falha muscular? Será que isso tem alguma implicação nos meus ganhos? E por que não ser responsável pelas minhas perdas? Como por exemplo, com o aparecimento do overtraining? Bem, pelo visto o tema não é tão simples assim. Mas calma, continue assistindo esse vídeo que vou esclarecer algumas destas questões e, claro, dar algumas dicas e orientações sobre o uso da falha muscular durante o treinamento de força. Vamos lá! É sempre bom lembrar, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ter acesso a novos vídeos. E conheça o perfil da FM Assessoria nas redes sociais. A falha muscular é um momento durante a execução do exercício onde não conseguimos realizar o movimento em toda a sua amplitude articular devido à fadiga. Ou seja, não conseguimos mais vencer a resistência gerada pela sobrecarga do exercício, levando este grupo muscular a uma exaustão, digamos, parcial. Mas qual seria a implicação de se levar o exercício até a falha? Alguns pressupostos indicam que levar o músculo até a exaustão aumenta o recrutamento de fibras musculares envolvidas durante o exercício. Está associado ao aumento das microlesões no tecido muscular, processo esse relacionado à hipertrofia muscular. E além disso, alguns dos hormônios anabólicos, como o GH e a testosterona, parecem ser positivamente influenciados de forma aguda em sessões desenvolvidas em falha muscular. E a outra explicação para o uso da falha seria como estratégia para quebrar o platô sobre os ganhos de força muscular em treinamentos desenvolvidos em longo prazo. Porém, o que eu trago aqui nesse vídeo para discussão é até onde o uso da falha é realmente necessário dentro de um programa de treinamento. Alguns trabalhos experimentais vêm comparando o treinamento realizado em falha muscular com programas que não utilizam a falha durante a sua rotina. E os resultados são contraditórios para os ganhos de força e hipertrofia muscular. E não caberá a mim agora fazer uma análise de cada estudo, já que diferenças metodológicas entre eles poderiam influenciar a conclusão precoce baseada nos diferentes resultados encontrados. Sendo assim, vou me ater a um recente trabalho de revisão sobre o tema. Este trabalho já se preocupou em minimizar essas diferenças metodológicas pelo uso de critérios de inclusão para análise dos estudos, característica essa das revisões sistemáticas e meta-análise. O estudo que vou apresentar foi publicado na revista Sports Medicine no ano de 2016. Apenas para o nosso entendimento inicial, foram incluídas nesta revisão estudos com amostras randomizadas e também sem randomização, treinamentos realizados até a falha muscular, e estes grupos foram comparados com programas sem a falha. O treinamento incluía um total de 3 ou mais exercícios e foi realizada uma avaliação da força muscular antes e após o período de intervenção do treinamento. Após uma busca inicial de aproximadamente 2.000 artigos, utilizando a combinação de diversas palavras-chave sobre o tema, apenas 8 trabalhos foram utilizados na revisão sistemática e meta-análise. Vamos ver de perto os resultados dessa revisão. Bem, somente 4 dos 8 estudos controlaram o volume total de treinamento entre os grupos com e sem a falha muscular, o que dificulta a comparação entre os resultados encontrados. O volume total de treino envolve a quantidade de séries e repetições realizadas para uma determinada carga durante a sessão de treinamento. E por vezes, essa variável não é equalizada, ou seja, alguns estudos que não realizaram a falha muscular apresentaram ganhos similares ou até mesmo maiores do que com a falha. No entanto, produziram maior volume total de treino, ou seja, maior número de séries, repetições e o volume total de carga. O volume total tem grande influência nas adaptações e pode sim ser um fator de complicação para a extrapolação de tais resultados. Será que treinar com maior volume pode compensar o fato de não se utilizar o exercício até a falha muscular? Ou o contrário, treinar com menor volume em falha muscular
poderia trazer benefícios iguais a um treinamento com maior volume? São perguntas que ainda deverão ser respondidas por novos estudos. Outra importante dúvida já mencionada é se o uso da falha muscular é mais indicado para indivíduos treinados. O que suportaria tal afirmação é a ideia de que o indivíduo com maior experiência em treinamento de força apresentasse maior capacidade em tolerar o estresse causado pelo treinamento. E por isso a falha muscular representaria um estímulo extra, levando assim à continuidade das adaptações. Mas por incrível que pareça, nessa revisão da literatura, os resultados demonstraram que os treinamentos sem a falha muscular foram mais favoráveis para os indivíduos treinados do que protocolos realizados até a falha. É isso mesmo, sem a falha seria mais indicado para os ganhos de força quando aplicado em indivíduos experientes. No entanto, a principal adaptação analisada foi os ganhos de força, medida em sua totalidade nos estudos pelo teste de 1 RM, de uma repetição máxima e de 6 repetições máximas. Mas nenhum dos estudos avaliou os ganhos sobre hipertrofia muscular e que também se mostrou favorável ao treinamento sem a falha muscular. E para indivíduos destreinados, os ganhos de força nos protocolos sem a falha demonstraram mesma magnitude comparado com a falha, ou seja, o uso da falha muscular nesse público não representou um benefício a mais para os ganhos de força. Bem, este artigo, assim como nenhum outro, pode esgotar o tema falha muscular, até mesmo porque o próprio autor cita diversas limitações dos trabalhos analisados, os quais podem, de certa forma, tornar os resultados quanto que tendenciosos. Algumas lacunas encontradas nos estudos. Primeiro, tempo curto de aplicação do treinamento, em média 9 semanas. Uso de diferentes exercícios, como uni e pluriarticulares, os quais podem responder de forma diferenciada ao uso da falha. Caracterização do que seria um indivíduo treinado, treinado de forma recreacional ou muito treinado, não sendo levado em consideração na comparação entre os estudos. O controle do volume total, lacuna essa já mencionada aqui. E por último, controle durante as comparações sobre o efeito de outras variáveis intervenientes, como a velocidade de execução do exercício e o intervalo entre séries. E outro fator que ainda precisa ser explorado diz respeito à mensuração da hipertrofia muscular nos diferentes protocolos com e sem a falha, assim como os mecanismos submoleculares envolvidos de forma aguda e crônica. Ou seja, para o ganho da massa muscular, os pressupostos baseados no aumento do estresse metabólico, quebra do platô de força e aumento das microlesões associadas ao trabalho mecânico, em parte sustentam o uso da falha para este objetivo, porém carece de evidências científicas que verifiquem tal relação. E além disso, alguns trabalhos apontam para uma relação desfavorável entre os hormônios anabólicos e catabólicos com a utilização da falha muscular por período de tempo muito prolongado, podendo gerar o temido quadro de overtraining e prejudicando o ganho da massa muscular. Mas então, qual seria a recomendação para o uso da falha muscular? A falha muscular, assim como qualquer outra variável, deve ser manipulada dentro de um programa de treinamento periodizado e que seja priorizada em indivíduos com certa experiência em treinamento, colocada em ciclos ou blocos que não ultrapassem 6 semanas de treinamento, alternada por períodos menores de tempo sem o uso da falha. E também, ficar atento ao controle de outras variáveis, como perda do rendimento, dores articulares, dificuldade na recuperação, que podem indicar um possível período de overtraining, onde neste momento sugere-se a retirada da falha. Outra dica é usar a falha concêntrica em conjunto com outros métodos de treinamento, como os métodos da repetição parcial, repetição forçada e falha excêntrica, por exemplo. Desta forma, consigo gerar altos níveis de estresse ao sistema neuromuscular, trazendo estímulos diferenciados, principalmente aos indivíduos já experientes em treinamento de força. Farei outro vídeo explicando melhor cada um destes métodos. Sendo assim, termino esse vídeo salientando que a falha muscular é um componente da intensidade do treinamento e que deve ser desenvolvida em protocolos com volume mais baixos e por vezes alternados por momentos sem a falha, desenvolvidos com maior volume de trabalho. Esta talvez seja uma ótima manipulação para esta variável dentro de um programa de força periodizado. Gostou desse vídeo? Deixa aqui seu comentário, não esqueça de dar aquela curtida e se inscrever no canal da FM Assessoria. Um grande abraço e até a próxima!